Não sei onde eu deixei meu celular. Ai, meu Deus do céu, onde poderá estar? Ah, aqui está. Eu acho que esse celular tem pernas. Só pode ser. Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa cidade, será? Toda hora passa um carro de polícia. Isso me faz lembrar o ano de 2002. O estado da Flórida executou a 10ª mulher a receber pena de morte nos Estados Unidos. E não estamos falando de qualquer mulher. Não. Aileen Wuornos cometeu diversos crimes e assassinatos. E seus alvos preferidos eram homens que procuravam para alguns servicinhos sexuais. Tendo uma vida regada à prostituição e uso de drogas, Aileen se tornou tema de filmes, produções teatrais e vários documentários. A história da mulher, que muitos preferem chamar de monstro, é mais sombria do que você imagina. E talvez por isso tenha se tornado até filme. Nascida como Aileen Carroll, ela veio ao mundo no ano de 1956. Seus pais eram apenas adolescentes quando descobriram a gravidez. E antes mesmo dela nascer, eles já não estavam mais juntos. Com 6 meses de idade, Aileen foi abandonada pela mãe e passou a ser criada pelos avós maternos. Foi aí que seu nome mudou apenas para Aileen Wuornos. Só que a vida com os avós também não era fácil. Não foi nada fácil. Nada. Seu avô era alcoólatra e costumava abusar e espancar Aileen constantemente. Talvez isso tenha contribuído com o fato de que, aos 11 anos, a menina já se prostituía. Na escola, ela fazia favores sexuais a troco de cigarros. Quando tinha 13 anos, seu pai, com quem ela não tinha contato, foi preso por molestar uma criança de 7 anos de idade. Ele acabou se enforcando na cadeia. Pouco tempo depois, a avó, que era quem tentava criá-la com alguma dignidade, morreu de insuficiência hepática. Como se a vida da jovem já não fosse ruim o suficiente. Quando ela tinha 14 anos, ela engravidou, depois de ser abusada por um amigo do seu avô. Ela foi expulsa de casa e deu à luz em uma casa de apoio a mães solteiras em 1971, sem condição alguma de cuidar da criança. Aileen entregou seu filho para a adoção e passou a morar na rua. Para sobreviver, ela começou a se prostituir. Nessa época, também passou a abusar do uso de drogas. Quando tinha 20 anos, Aileen se casou com um homem chamado Louis Full, de 69 anos. A diferença de idade entre os dois era gritante. E tudo indicava que esse relacionamento com certeza não daria certo. A moça frequentemente saía para bares e festas, ocasiões em que era comum ela se meter em brigas e outras confusões. Ela também passou a abusar do marido, chegando a bater nele usando sua própria bengala. Cerca de 9 semanas depois do casamento, Louis pediu o divórcio. Após se separar, a vida de Aileen só piorou. Ela começou a ter diversos problemas com a polícia. Quando o irmão dela, com quem teve um relacionamento incestuoso na infância, morreu, a garota recebeu um seguro de vida de $10.000. Ela usou o dinheiro para comprar um carro de luxo, mas bateu o veículo enquanto dirigia bêbada. E, claro, foi presa. Posteriormente, ainda foi detida por usar identidades falsas, por roubos à mão armada e conduta desordeira. Em 1986, quando voltou a trabalhar como prostituta, Aileen foi presa novamente, após um dos seus clientes afirmar que ela apontou uma arma e exigiu que ele entregasse todo o dinheiro que tinha.
No ano seguinte, ao ser solta novamente, ela parecia estar cansada de se relacionar com homens. Foi quando ela passou a frequentar bares voltados para o público homossexual. Em uma certa ocasião, conheceu uma garota chamada Tyria Moore, porque ficou perdidamente apaixonada. As duas, então, passaram a morar juntas. Só que, para conseguir viver e de quebra sustentar Tyria, Eileen continuou se prostituindo. E foi aí que ela passou a matar seus clientes. Richard Mallory, sua primeira vítima, era um estuprador condenado. Ele tinha 51 anos de idade e já havia cumprido a sua pena. Ele o matou em novembro de 1989. Ela atirou contra Richard várias vezes, antes de jogar o corpo dele em uma floresta e abandonar o carro da vítima. Tempos depois, em maio de 1990, a mulher tirou a vida de David Spears, de 43 anos, disparando 6 vezes e deixando o corpo do homem nu. Cerca de 5 dias depois de encontrar o cadáver de Spears, a polícia também localizou os restos mortais de Charles Cascadan, de 40 anos, que havia sido baleado 9 vezes e deixado na beira da estrada. Ele não parou por aí, não. No dia 20 de junho de 1990, Peter Sims, de 65 anos, desapareceu enquanto fazia uma viagem de carro da Flórida para o Arkansas. Algumas testemunhas contaram que viram 2 mulheres dirigindo o carro de Peter. Tempos depois, as autoridades encontraram as digitais de Eileen no carro e em vários objetos de Peter que foram localizados em uma loja de penhores. Ele ainda matou 3 pessoas antes de, finalmente, ter sido achada pela polícia. A essa altura, Tyria havia voltado para casa. Foi encontrada um dia depois de prenderem Ellen Wuornos. Enquanto a comparsa estava presa, Tyria ficou em um quarto de hotel sob custódia da polícia. As duas conversaram por telefone várias e várias vezes. Tyria sempre falava do medo dos assassinatos também serem atribuídos a ela. Depois de 4 dias de conversas pelo telefone, ele confessou todos os crimes, dizendo que tinha matado para se defender de tentativas de estupro. O que ele não sabia era que a sua amada havia cooperado com as forças policiais em troca da imunidade total. Na verdade, em certo momento, ela percebeu que Tyria se tornou uma testemunha da polícia, mas, sabendo que não teria chances de escapar, ignorou o fato e continuou conversando com o seu grande amor. Enquanto esteve presa, Eileen dizia que os funcionários da cadeia estavam cuspindo e colocando outros fluidos corporais na comida dela. A mulher fez greve de fome inúmeras vezes, pois se recusava a consumir o alimento da prisão. No tribunal, suas declarações estavam cada vez mais confusas. Na verdade, às vezes ela afirmava ter sido vítima de tentativas de estupro de cada um dos homens que matou. Em outras ocasiões, admitia que tentava roubá-los. A versão mudava de acordo com quem a criminosa conversava. Assim como muitos outros detentos com transtornos, Eileen pediu para dispensar o advogado dela e disse que ela iria se representar no tribunal. Com isso, era quase inevitável que iria ser condenada pelos 7 crimes cometidos. Até porque seria complicado se defender e lidar com a papelada de 7 julgamentos de assassinato. No dia 16 de janeiro de 1992, ela foi a julgamento pelo assassinato de Richard Mallory, ocasião em que recebeu uma sentença de morte. Um mês depois, ela recebeu umas 3 sentenças de morte por 3 assassinatos pelos quais não se defendeu. Em junho deste mesmo ano, a própria Eileen
se declarou culpada pelo homicídio de Charles Cascadan e ganhou outra condenação de morte. Ela só não foi acusada de matar Peter Sims, porque o corpo dele nunca foi encontrado. Durante o julgamento, ele foi diagnosticada como uma psicopata, com um transtorno de personalidade limítrofe, uma anomalia caracterizada por humor, comportamentos e relacionamentos instáveis. Isso não quer dizer que ela não podia ser responsável por todos os seus crimes. Não. Mas foi uma brecha para que a mulher tentasse escapar da morte. Depois de passar mais de 10 anos no corredor da morte, talvez quando já estava cansada de esperar o próprio fim, ele implorou a justiça para que a sua sentença fosse aplicada. Nessa época, o advogado nomeado pelo tribunal tentou argumentar que a cliente não fazia ideia do que estava pedindo, mas ele retrucou, dizendo que estava cansada das pessoas dizerem que ela era louca, que odiava seriamente a vida humana e, se tivesse chance, ela mataria novamente. O pedido da serial killer foi atendido e no dia 9 de outubro de 2002, Eileen Wuornos realizou seu desejo. Por volta das 9 horas e 47 minutos da manhã, ela foi executada com uma injeção letal. Como eu disse no começo, esse enredo foi a inspiração para várias produções. O filme Monster, Desejo Assassino, que inclusive venceu um Oscar de melhor atriz, conta exatamente os fatos sobre a vida de Eileen. Assim como as séries Law and Order, Criminal Minds e American Horror Story. Uma das mais terríveis serial killers dos Estados Unidos. Bom, eu já achei o meu celular. Ah, tá aqui. Em breve nos encontramos novamente para mais um caso. Um grande abraço.